Meus ouvintes, tem três coisas que os homens, a humanidade, gostaria que não existisse. Gostaria que fosse uma utopia, que fosse um mito. A primeira coisa, eles gostariam de acreditar que não existe um inferno, que é mentira o inferno. Eles gostariam também que pecado não fosse pecado. E outra coisa também que eles gostariam que não existisse é o diabo. Então são três coisas principais que o ser humano, ele gostaria que alguém dissesse para ele, convencesse ele que isso fosse realmente um mito. Eu estou fazendo um vídeo, porque eu vi um vídeo aqui na internet de uma pessoa, não sei se por talvez falta de conhecimento, ou porque ele já vem de uma igreja que ensinou errado para ele. E eu até sei mais ou menos que tipo de igreja que ele aprendeu. Ele estava dizendo que o inferno é um mito. Eu conheço essa doutrina dessa igreja, ele deve ter saído de lá, mas a heresia ficou. E essa pessoa sempre faz vídeo aqui, eu presto atenção, mas esse vídeo eu não posso deixar de fazer, porque é muito prejudicial. É terrível. Porque não adianta nada eu pregar o evangelho, falar, e entrar heresia. É como Jesus falou, um pouco de fermento leveda toda a massa, isto é, estraga. Não adianta eu estar com um pouquinho de verdade e jogar uma mentira aqui na palavra. E o que eu quero falar hoje é exatamente sobre o inferno. Eu já fiz alguns vídeos sobre o inferno, e o inferno é uma terrível realidade. O inferno, ele existe de fato. Tanto é que Jesus, próprio Cristo, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E então eu quero ir em alguns pontos que ele falou, que o inferno é um mito, e nós vamos para a palavra de Deus. Agora, se você quer acreditar nessa pessoa que distorceu a palavra, ou por falta de conhecimento, afirmando que o inferno é um mito, eu quero que você vá para a palavra de Deus. Eu quero que você pegue esses textos, porque nós que ensinamos, nós temos que tomar muito cuidado. Uma responsabilidade muito grande que eu posso determinar o futuro espiritual de uma pessoa por causa dos meus ensinos. Por isso que eu tomo muito cuidado. Por isso que eu examino muito bem as Escrituras. Muito bem. Um do texto que ele citou foi o texto de Eclesiastes, que eu conheço já, e essas pessoas que já saíram do sistema religioso ou dessa igreja, ele cita muito esse texto. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 5. E eu vou ler o versículo 6 também. Que eles dizem assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Muito bem, meu ouvinte. Eles pegam isso aqui, eles falam que morreu, acabou. Não tem mais nada. Esse é um texto fora do contexto. Mas graças a Deus que tem o versículo 6. É aí que eles não explicam. Onde é que acaba o esquecimento? Onde é que acaba a memória? A memória, você vai prestar muita atenção no versículo 6. Que o versículo 6 explica onde que encerra tudo. Então eu vou fazer a leitura. No versículo 6 diz assim: também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se, preste atenção agora, faz debaixo do sol. E aí eles pegam esse texto, é como se a vida, a consciência não tivesse mais continuidade. Mas o texto do versículo 6 já diz que o que encerra é aqui debaixo do sol. Debaixo do sol nós não temos mais ligação nenhuma. A palavra de Deus diz isso. Mas e o outro lado? E o outro lado? E aí o outro texto que eles gostam de usar está lá em Salmos.
no versículo 9. É o capítulo 9, versículo 5 e o 6. Mas eu vou fazer a leitura para vocês e vou explicar. Capítulo 6, versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Então nós devemos entender, meu ouvinte, que toda vez que a palavra de Deus fala de sepulcro, que a palavra de Deus fala de sepultura, que a palavra de Deus fala de Hades, é um sentido só. Quer dizer morada dos mortos. Está entendendo? Para nós aqui na terra, a morada dos mortos, sabe onde que é? Nós sabemos. É o cemitério, onde tem lá uma cruz, tem aqueles epitácios, né? Para nós a morada dos mortos é aqui, mas para Deus não. Deus vê o outro lado. Então aqui está dizendo que porque na morte não há lembrança de ti. Agora veja bem, quando fala no inferno, lá no inferno eles louvam a Deus? Não. Aí o Salmo 115, o versículo 17, eles usam muito também. Eu vou explicar ponto por ponto. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Então está dizendo que quando a pessoa vai para a morada dos mortos, quer dizer inferno, eles não louvam a Deus. Como é que vai louvar a Deus no inferno? Agora vamos começar por ponto, para você entender que realmente existe um inferno. Eles dizem que não, aí eles falam, não, você não pode interpretar assim, mas a palavra de Deus é muito clara. No livro de Jó, no capítulo 26, e no versículo 5 e 6, diz assim: os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. A palavra de Deus está dizendo que para Deus ele está vendo o inferno. E a palavra de Deus está dizendo aqui que os mortos tremem debaixo das águas. Ora, ouvinte, a palavra de Deus fala que o abismo, que o inferno está aqui nas partes mais baixas da terra. E se você quer saber, debaixo da terra passa mares de água, muitas águas, está muito abaixo disso. Esse texto de Jó, no capítulo 26, versículos 5 e 6, está dizendo: os mortos tremem. Ninguém treme se estiver dormindo, se estiver desmaiado. Você consegue tremer? Mas está dizendo um estado de consciência aqui. E a palavra de Deus aqui vai dizendo também, em Apocalipse 20, 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tá? É lá em Apocalipse 20, 14. Mas tem uma coisa que eles gostam de... que eles enganam você, e que eles falam que é uma parábola. Eles falam que aquela história que Jesus contou é uma parábola. Você sabe o que é uma parábola, meu amigo? Uma parábola é uma comparação. É uma comparação. Mesmo que fosse uma comparação, seria uma coisa real. Porque Jesus, quando ele contava as parábolas dele, ele falava, como não dava para ele descrever o mundo espiritual para nós não iríamos conseguirmos entender, ele tinha que comparar com alguma coisa. Porque faltava palavra no nosso mundo aqui para nós entendermos o mundo espiritual. E toda vez que Jesus dizia uma parábola, a própria palavra de Deus já dizia. E ele disse-lhe uma parábola. E quando não dizia que era uma parábola, dizia que era uma comparação. Pode notar. Então aqui em Lucas, no capítulo 16, o versículo 19, não é uma parábola. Não é uma parábola. Em primeiro lugar, tem nome próprio. E o verbo está no afirmativo. Ora, vamos prestar atenção na leitura. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Tem Bíblias que colocam ali a parábola do rico e Lázaro. Mas quem colocou isso aqui foi pessoas que não têm conhecimento. Então, aquele título não é parábola. Isso aqui é afirmativo. Jesus viu esse diálogo lá no além. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E agora vem uma pessoa aqui na internet desmentindo a Jesus.
ele está dizendo que Jesus estava mentindo. Ele está dizendo, não está dizendo abertamente, mas está dizendo. Ora, Jesus está dizendo aqui, foi o próprio Jesus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura. E depois no 20 ele diz, havia também um outro certo mendigo chamado Lázaro. Preste atenção, isso não é uma parábola, isso é um fato verídico que houve, que aconteceu exatamente. Jesus ainda não estava encarnado e ele viu essa conversa. Ora, como ele diz que o inferno é um mito, que as pessoas não vão parar no inferno, é claro que vão. Outro texto que eu observei, que ele diz, a questão do ladrão lá na cruz. Aí ele falou assim, olha, como é que Cristo ia estar lá no paraíso, ia estar lá no inferno? Meu amigo, você não conhece o poder de Deus. Você não sabe que o próprio Jesus é o próprio Deus? O próprio Deus não é onisciente, não é onipresente. Meu amigo, você está ensinando coisa errada da palavra, por você não entender a palavra de Deus. Pega esses textos, esquece que você aprendeu nessa religião. Vá para a palavra. E você, meu amigo, você tome muito cuidado. O inferno, ele é uma tremenda realidade. Quando a pessoa morre, ele vai imediatamente para onde tem que ir. E a palavra de Deus também diz, eu quero fazer a leitura aqui em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, para você entender muito bem. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, que no capítulo 12, vou fazer a leitura, que diz assim, e o pó volte à terra. O que é o pó? Eclesiastes 12, 7. O que é o pó que volta à terra? O pó que volta à terra, meu amigo, é isso aqui. Isso aqui. E isso vai voltar para a terra. Como era. Eu não fui feito do pó da terra. Agora, o espírito volte a Deus. Quem é que me deu o espírito de vida? Então, o espírito volta a Deus que o deu. Mas parece que está faltando alguma coisa aqui. Porque o homem, ele é feito de 3 partes. Ele é feito de corpo, alma e espírito. Mas aqui não está falando da alma. Por que será? Porque a alma, meu amigo, é você. A alma é a sua consciência. É essa que vai para o inferno. É essa que vai para o céu. Aí você está me perguntando, por que a alma, você está falando da alma? Porque em Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim. Apocalipse 6 e 9, diz assim. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E eu vou ler o 9, eu li o 10, agora eu vou ler o 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, presta atenção no que eu vou falar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ora, aqui não falou do espírito. Vocês notaram? Falaram da alma. Não falou do espírito. Vocês estão entendendo, meu ouvinte? O homem, ele é formado de 2, 3 partes. Por isso que o apóstolo Paulo falou, para que o próprio Senhor Jesus Cristo nos guarde a nossa corpo, alma e mente, espírito. E espírito, corpo, alma e espírito. Então, quando vem alguém aqui falar que o inferno é um mito, você não acredite, em nome de Jesus. Igual esse jovem que estava aí pregando, falando, e eu vejo as pessoas abraçar a heresia com uma facilidade tão grande. E nós, às vezes, venhamos com a verdade aqui, as pessoas não aceitam. Mas a heresia, ela explode. As pessoas gostam e aplaudem. Por quê? Porque nós somos seres tendenciosos para o mal. Nós somos seres em rebelião constante contra Deus.
Então, quando aparece uma heresia dessa, nós aplaudimos, nós gostamos. Mas quando a palavra fala a verdade, parece que nós não queria que fosse assim. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. É um vídeo curto, eu não posso fazer vídeo muito longo, porque as pessoas não têm paciência, ainda mais quando é a verdade. Ainda mais quando é a verdade, que nós estamos aqui dentro da palavra. E a palavra de Deus tem muito o que nos ensinar. E existe um inferno. Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, meu ouvinte da palavra de Deus, eu espero que você tome muito cuidado com as heresias. Muito cuidado mesmo. Porque o que dorme no pó da terra é o meu corpo. A palavra de Deus nem fala que está morto. Fala que está dormindo. Jesus, lá no Novo Testamento, a morte física Deus nem considera, porque um dia nós vamos ressuscitar. Mas o outro lado, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela dá-nos algumas vislumbres de como que é o do outro lado. Um dos vislumbres é a história do rico e Lázaro, que é uma história real, não é parábola. Esse jovem se equivocou dizendo que é parábola. Ora, parábola não tem nome próprio. E não há afirmativa. E quando a Bíblia diz parábola, ela fala: o reino dos céus é comparado. Aí compara, que é uma parábola. Ou então a Bíblia fala, era uma parábola. E Jesus contou-lhes uma parábola. Todas as parábolas. Mas no caso do rico e Lázaro, a palavra de Deus já vai direto no assunto. Vai afirmando. Ele não vai comparando. Porque ele viu, o próprio Cristo, antes da encarnação, ele viu o estado que aquele homem estava. Por isso que o próprio Cristo disse para o ladrão: hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Mas aí esse jovem não consegue entender que o poder de Deus é muito grande. Que Jesus era o próprio Deus. Ora, ouvinte, basta ver que ele viu Natanael lá debaixo da árvore. Ele falou para Natanael: olha, eu vi você lá, você é um verdadeiro israelita. Jesus, ao mesmo tempo que estava aqui, estava ali, quando ele estava aqui na face da terra. Porque ele era Deus, ele tem essa capacidade. Jesus andou sobre o mar, ele tem poder sobre a natureza. Mas o problema é que o ser humano, com a incredulidade, não consegue entender o poder de Deus. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, que o inferno, se você morrer de uma forma ou de outra, ou você vai estar no paraíso, igual o apóstolo Paulo falou, que ele esteve no paraíso. Ele não diz propriamente que era ele. Assim como existe também o inferno, que é uma antessala do lago de fogo. E o inferno, meu ouvinte, é a habitação de Satanás e dos demônios. Deus fez o inferno para eles. Você sabia disso? É a morada de Satanás. Ele tem uma morada. Assim como o nosso Deus também tem a morada lá em cima. Tem a morada lá em cima do nosso Deus e tem a morada de Satanás. Aqueles que fazem a obra de Satanás é nada mais, nada menos justo do que estar na casa do pai deles. A palavra de Deus fala que quem pratica a iniquidade não é o pai, não é o próprio Satanás. E Deus é justo. Então vai morar com seu pai. E Satanás ele tem livre acesso. Ele tem livre acesso. Ele consegue. Assim como o próprio Cristo, quando houve a transfiguração lá que apareceu Moisés e Elias. Vocês lembram? Está na palavra? Mas eles que não conseguem entender, esses homens não conseguem entender a palavra de Deus, eles vai pelo que eles acham. Não, você não deve interpretar assim. A palavra de Deus é muito mais do que eu posso afirmar. Eu tenho visto tanta heresia, meu amigo, minha amiga. O melhor que você faça é você se cuidar agora, porque a partir do momento que você fechar o olho, ou você vai estar no paraíso, naquele mesmo momento, ou naquele mesmo momento você vai estar num lugar de sofrimento. Então, o que vai para o pó da terra é o meu corpo. O meu espírito sobe a Deus, que é o fôlego de vida. Mas a minha alma é eu que decido para onde vai. E existe o inferno. Então, eu espero que você acredite na palavra de Deus. Então, esses textos que eu li aqui, eu quero que você examine muito bem eles. Examine. Vá para a palavra. Porque eles pegam um texto fora de contexto.
Eu já percebi que eles pegam o contexto, um texto fora de contexto, para só aquilo que a mente deles consegue assimilar. Igual eu li aqui, em Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 5. Eles lêem só o versículo 5. O 6, para explicar, que está falando que a lembrança é só nessa terra, claro. Quantos famosos morreram e o amor e o ódio deles pereceram nessa terra. Mas a consciência deles está lá do outro lado. No livro de Ezequiel, fala sobre Faraó. Fala sobre Faraó que desceu para a sepultura. A palavra de Deus fala que... E ele houve uma conversa. Está no livro de Ezequiel, você pode ler. Eu vou ver se eu acho aqui. Né? E ele desceu. E ele viu aquele rei que destruiu ele. A palavra de Deus fala que ele desceu à sepultura. Então toda vez que você vê sepultura, Hades, Sheol, né? As partes mais baixas da terra, é o inferno. É a morada dos mortos. É para baixo. E a palavra de Deus está cheia, meu amigo. É só você ler. Aí vem esses homens, distorcem a palavra de Deus, porque eles mesmos não acreditam, são incrédulos. A mente deles não consegue entender a palavra, na profundidade da palavra, e te engana. E você vai para a perdição por causa disso. Lembra que o nosso mestre disse? Ele disse que um pouco de fermento estraga, leveda toda a massa. Esses homens, ele vem aqui na internet, explica bonitinho, mas quando chega a pontos que vai fazer diferença na sua vida, eles tropeçam, porque eles estão corrompidos. Talvez a origem deles foi numa igreja onde eles não pregam, eles não acreditam no inferno. Eu já sei de onde é essas igrejas. Conheço, já fiz um estudo sobre isso. Então você tem que tomar cuidado. Eu vejo que eles têm muitos acessos. E o engano deles é muito grande. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado